logo depois do Vida Vitoriosa, um culto muito especial. Primeiro, porque vai ser o culto do pós-vida vitoriosa, vai ser uma festa santa para a glória de Deus. Em segundo lugar, que nós teremos um grande privilégio. Nós teremos a presença do pastor Rubem Teixeira, que é pastor da Igreja Batista Atitude de Nova Iguaçu, cidade da região metropolitana do Rio de Janeiro. Ele vai estar aqui com a gente. E a Atitude de Nova Iguaçu, ela é a segunda maior igreja em quantidade de membros, né? A segunda maior igreja da nossa família, né? Nós somos hoje 65 igrejas espalhadas pelo Brasil e pelo mundo, inclusive igrejas em Portugal, nos Estados Unidos, no Canadá, na África. Nós temos igrejas ali em aldeias africanas, em Moçambique. Nós temos também igrejas que estão sendo plantadas na Europa. Então, ore por esses projetos missionários da igreja, assim como também aqui no Brasil nós temos igrejas nos ribeirinhos da Amazônia, nós temos 10 igrejas plantadas no sertão do Pará. Então, são muitas igrejas e um só propósito: ganhar o Brasil e o mundo para Jesus. E o nosso propósito é ganharmos Porto Alegre para Jesus, amém, queridos? Nós temos também o nosso point lá na Zona Norte, ali na Avenida Benjamin Constant, número 383. Nós nos reunimos ali todos os domingos, às 10 da manhã, além também das reuniões de célula e reuniões de intercessão, às terças-feiras à noite. Então, nós estamos ali fincando a nossa, obrigado, Luiz Carlos, fincando a nossa bandeira, agradecendo ao Senhor por aquilo que Ele já tem feito e por aquilo que Ele fará, em nome de Jesus. Amém, queridos? Então, ore pela igreja e pelos projetos da nossa igreja aí para 2025, em nome de Jesus. Já deu tempo de você abrir a Bíblia aí, né? 1 Samuel, capítulo 16, verso 7, você pode acompanhar também pelo telão da igreja. Diz assim a palavra de Deus: contudo disse a Samuel: não considere sua aparência, nem sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Amém? Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Espírito Santo de Deus, obrigado pela Tua presença aqui. Nós não somos dignos de estarmos na Tua presença, mas Te agradecemos pelo Teu grande amor, infinita misericórdia e graça, que nos dá a oportunidade de estarmos diante de Ti nessa noite. Fala conosco, Senhor. Nos aproxima mais da Tua vontade, do Teu querer. Senhor, alinha, Senhor, nossos pensamentos, sentimentos e emoções. E, Pai, que possamos, em nome de Jesus, ouvirmos a Tua voz e praticarmos a Tua vontade dia após dia, nos aproximando cada vez mais do centro da Tua vontade. Nós Te louvamos, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Glórias ao Senhor. Meus queridos, hoje eu queria falar com vocês sobre um tema que é muito importante. Nós estamos vivendo num tempo em que o mundo, de uma forma ou de outra, tem ditado normas de relacionamento que tem adoecido a muitas pessoas. Sabe, queridos, nós quando vemos o contexto daquilo que o mundo avalia como sendo aceitável ou não, a gente vê que o mundo mede as pessoas pelas suas realizações, pelos seus resultados, por aquilo que nos é demonstrado no exterior. Muitas vezes, quando nós avaliamos se alguém é ou não é bem-sucedido, a gente avalia o sucesso de alguém por aquilo que aquela pessoa conquistou. Se ela tem um bom carro, se ela tem uma boa casa, se ela tem recursos financeiros, se ela anda com roupas de marca, se ela tem ou não uma formação, se ela tem ou não um cargo ou uma posição de poder ou de mando. Todas essas características são ferramentas que o mundo utiliza para avaliar se alguém é ou não uma pessoa bem-sucedida. E na verdade, queridos, quando nós pensamos da forma como o mundo pensa,
nós também percebemos que o mundo ele é cada vez mais impessoal. Não importa quem está naquela posição, o que importa é o que aquela pessoa pode ou não oferecer de vantagem, de retorno, de benefício. Sabe, queridos, muitos coaches têm ensinado hoje a que você estabeleça relacionamentos de interesse. Quem é que pode te dar o quê? Quem é que pode te oferecer o quê? É com esse que você tem que colar. É com esse que você tem que estar junto. E sabe, amados, em que pese que de fato nós precisamos nos relacionar com todas as pessoas, em que pese que na verdade nós fomos chamados por Deus para construirmos pontes e não destruí-las, em que pese que para que possamos ser influência nesse mundo, precisamos sim, sem dúvida nenhuma, estabelecer redes de relacionamento e cada vez maiores com pessoas que precisam de Jesus. Nós precisamos entender que, na verdade, a avaliação de sucesso com base nas premissas que o mundo utiliza, nos traz uma miopia, nos traz uma forma errada de enxergarmos de fato aquilo que verdadeiramente importa. Porque, sem dúvida nenhuma, queridos, o mundo está cada vez mais impessoal, cada vez mais globalizado, de tal maneira que as nossas identidades são roubadas. Sabe, queridos, se hoje nós temos a oportunidade de vermos como as coisas acontecem no mundo inteiro, nós também somos influenciados pelas culturas do mundo, nós somos influenciados pelas circunstâncias que acontecem. Hoje, por exemplo, se acontece uma guerra lá na região da Ásia, por volta ali dos países produtores de petróleo, o petróleo sobe, a gasolina aqui no posto sobe, aliás, como sobe, né, irmãos? E aí, sabe o que acontece? O transporte aumenta o valor e o preço do arroz e do feijão na mesa da gente sobe também. Uma coisa que aconteceu lá do outro lado do mundo afeta a gente aqui, porque na verdade hoje nós vemos um mundo que está cada vez mais roubando as nossas identidades, fazendo com que sejamos apenas um número de CPF, sim ou não? E muitas vezes, queridos, nós nos sentimos assim, como que uma gota no meio de um oceano, como mais um no meio de uma multidão, como alguém que é irrelevante, que pode ser substituído por outra pessoa e muitas vezes até por uma máquina. Mas na verdade, todas essas circunstâncias, elas apontam para uma forma errada de identificarmos o que verdadeiramente importa. Uma outra característica do tempo que vivemos é que os relacionamentos, eles se tornam cada vez mais superficiais. E a gente se cumprimenta, dá bom dia, boa tarde, boa noite, ri, conversa, bate papo, mas a gente não tem profundidade em relacionamentos. Quantas vezes relacionamentos nossos são tão superficiais que às vezes a gente, quando procura alguém que precisa, quando precisamos ter um conselho, quando precisamos ouvir uma voz de alguém que possa nos encorajar, a gente não encontra. Muitas vezes, queridos, estamos caminhando por meio de multidões, mas nos sentimos sozinhos como nunca antes na história. E por conta disso vem depressão, por conta disso vem ansiedade, por conta disso tantas coisas têm acometido a nossa alma, a nossa mente, o nosso coração, trazendo dor e sofrimento, e muitas vezes nos impedindo de enxergar a verdade. Nós não somos mais um, nós somos únicos pelos olhos de Deus. Sabe, queridos, quantos relacionamentos são rompidos por conta de uma discussão, por conta de uma situação, de uma diferença de opiniões, e as pessoas, por conta da maneira como as coisas acontecem hoje em dia no mundo, elas estão muito mais interessadas em trocar do que em consertar, sim ou não? Sabe, queridos, eu trouxe uma televisão lá do Rio de Janeiro, lá de casa, lá do Rio, porque eu sou meio saudosista,
Tá lá a nossa velhinha. E eu peguei ela lá do Rio, botei ela com todo carinho na mala do carro. Rodei com ela 1.700 quilômetros. Cheguei com ela aqui em Porto Alegre. Tirei ela da mala do carro. Inteirinha, irmãos. Estava linda a bichinha. E aí, furei a parede. Fiz toda aquela engenharia para pregar ela num suporte, né, para colocá-la na parede do quarto do meu filho. E aí estava lá fazendo tudo aquilo ali para papai, preguei, prendi tudo, ajeitei aquela coisa toda e tal. Quando eu liguei, botei a televisão na tomada, quando eu liguei estava uma rachadura de fora a fora assim, na parte de cima. Aí eu falei, barbaridade, che. Carioca virou gaúcho, de tanta raiva, porque eu só fui ver depois que eu furei parede, botei suporte, irmãos, o dia inteiro naquela batalha. E aí, quando eu coloquei ali, estava quebrada. Aí eu falei, bom, vou levar para consertar. Cheguei lá, a pessoa disse para mim assim, ó, não tem conserto não. Quando racha a tela, é melhor tu jogar fora e comprar outra. Aí eu falei, minha velhinha, veio lá do Rio de Janeiro na mala do carro, todo esse esforço. Tá lá, irmão, só de raiva. O Mateus está vendo lá a televisão lá, ela tá com a rachadura lá, mas ela funciona. Então ela vai ficar lá, né? Vai ficar lá até explodir, né? Mas por enquanto ela está lá firme, aguentando as pontas. Sabe, queridos, no Japão, por exemplo, uma cidade, né, das mais modernas do mundo, as pessoas elas têm locais para descartar eletrônicos. É interessante que os eletrônicos que são descartados não são iguais aos da nossa casa, não, que só tem a casca, né? Porque o conteúdo já desmanchou de tanto uso, né? Não, queridos, eles saiu um modelo novo de telefone, eles descartam o antigo e compram o novo, barato, né? Lá os impostos não são 2 vezes o valor do produto, né? Então eles fazem isso, descartam. E sabe, queridos, muitas pessoas têm descartado relacionamentos como se fossem eletrônicos velhos. Muitas pessoas descartam casamentos, descartam amizades e relacionamentos por conta de discordâncias, coisinhas pequenas, falta de entendimento, falta de amor, falta de carinho, falta de parar, sentar, tomar um cafezinho, trocar uma ideia, conversar, abrir o coração. Sabe por quê? Porque para o mundo é mais fácil trocar do que consertar. Agora, a verdade é, queridos, que quando nós percebemos isso e como as coisas estão acontecendo hoje em dia, nós vemos que o preço que o mundo paga por essa forma de avaliação de sucesso é muito caro, é muito alto, porque esse preço muitas vezes ele vai acontecer ou vai se expressar pela conta do médico, pela conta da farmácia, pela conta das despesas de um divórcio. Sabe, queridos, muitas vezes o preço que é pago por conta das circunstâncias do mundo, ele é um preço muito alto e muitas vezes um preço impagável. Agora, quando o mundo nos vê, ele vê aquilo que podemos oferecer. Mas o que é, na verdade, o nosso valor? Sabe, queridos, por conta disso eu quero comentar com você acerca do tema Como Deus te vê. Eu já posso adiantar para você que Deus não nos vê como o mundo vê, porque muitas vezes o mundo nos avalia e nos mede por conta do resultado daquilo que vivemos. Muitas vezes para o mundo o que é mais importante é o que você conquista, e por isso muitas pessoas usam de todos os artifícios, de todas as maneiras possíveis para alcançar bons resultados, porque para o mundo não importa como, importa aonde você vai chegar. Para Deus, o mais importante não é o que conquistamos nesse mundo, mas é aquilo que plantamos para a eternidade.
E a verdade é, queridos, que dentro desse contexto, nós precisamos entender que quanto mais nós entregamos as nossas vidas nas mãos do Senhor, mais temos valor, porque o nosso valor não é medido pelo que temos ou pelo que somos, mas através do nosso Deus que nos usa como instrumentos da sua glória. Provérbios capítulo 16, verso 3 diz: consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Quer ter planos bem-sucedidos? Quer ser alguém de sucesso? Quer vencer batalhas? Entregue tudo nas mãos do Senhor. E sabe, amados, no texto que nós lemos de 1 Samuel, nós vemos um momento muito importante onde alguém estava sendo avaliado. Sabe, Saul foi o primeiro rei de Israel, mas ele falhou na condução do povo de Deus, ele desobedeceu a Deus, ele tomou atalhos, ele se passou e fez coisas que não deveria, em desobediência à vontade de Deus. E por conta disso, então, ele foi removido daquela posição. Deus rejeitou a Saul pelas escolhas erradas em desobediência que ele praticou. Deus então levantaria alguém que o substituiria. Mas a palavra de Deus diz que Saul, quando foi escolhido, ele na verdade era um homem que tinha características que marcavam ele, que na verdade o caracterizavam como alguém que, olhando, você já via que era diferenciado. A palavra de Deus, por exemplo, diz que dentre os membros da sua tribo, ele era mais alto do que todos, ele era bem apessoado, era pintoso, era bonito, né? Ele era um homem forte, ele era alguém que tinha pinta de rei, que tinha pinta de representante do povo. E dentro desse contexto, então, o profeta Samuel foi comissionado por Deus para ir ungir o próximo rei de Israel, que substituiria Saul. E óbvio que o profeta, ao chegar na casa de Jessé, o lugar onde fora indicado por Deus, que ali estaria o substituto de Saul no reinado de Israel, ele estava com aquele paradigma na sua mente, com aquele modelo na sua mente. Ele estava pensando em alguém que tivesse pinta de rei, alguém alto, alguém forte, provavelmente alguém experimentado em batalha, alguém que tivesse poder de comando, alguém que fosse representativo dentro da sua própria família. E sabe, queridos, é assim que o mundo nos vê. O mundo vê as características que temos, aquilo que podemos oferecer, aquilo que está no nosso exterior. E o profeta chegou ali com aquele modelo na sua mente. E então começa a passar os filhos de Jessé. E ali então chega o primeiro, seu primogênito. Ele era um dos generais do exército de Saul. Era um homem experimentado em batalhas, bem sucedido. Era alguém que também tinha uma boa aparência, forte. Alguém que tinha uma experiência em batalha. E quando o profeta bate o olho naquele homem, ele diz no seu coração e na sua mente: certamente esse é o rei de Israel. Sabe, queridos, quantas vezes nós julgamos pela aparência, sim ou não? Quantas vezes nós avaliamos a nossa vida pelas aparências? Quantas vezes nós medimos aquilo que vivemos pelas coisas que temos, ou pelas coisas que adquirimos ou que acumulamos na nossa história? Mas deixa eu dizer uma coisa para você, querido. Deus não está preocupado com quantos diplomas você tem na parede. Deus não está preocupado com quanto você tem na tua conta bancária hoje. Pode estar no negativo, no vermelhão lá, não tem problema para Deus não, querido. Sabe, o Senhor não nos avalia pelo que temos, mas pelo que somos. E na verdade, meus amados, quando o profeta então, quando o sacerdote então, quando Samuel então pensa dessa maneira, o Espírito de Deus fala ao coração daquele homem.
assim como fala no teu coração nessa noite, não atentes para a aparência das coisas, não atentes para a aparência daquele homem, porque eu o rejeitei. O Senhor não vê como vê o homem, porque o homem vê aquilo que está diante dos olhos, mas o Senhor vê o coração. Ei, querido, o Senhor olha para o teu coração. Ele não olha para o que você tem por fora, Ele olha para o que você tem por dentro. E deixa eu dizer uma coisa para você, quando Ele olha para o teu coração, o que Ele espera encontrar é um verdadeiro adorador, que adore ao Senhor em espírito e em verdade. Foi assim que Jesus ensinou a mulher lá em Samaria, na beira do poço. Ah, Senhor, aonde devemos adorar? Em Samaria ou em Jerusalém? E Jesus então diz: haverá um tempo que nem em Samaria, nem em Jerusalém, porque Deus busca verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E deixa eu dizer uma coisa para você, querido, esse tempo chegou. Tempo de verdadeiros adoradores que são levantados pelo Espírito Santo de Deus para viverem nele o extraordinário. Ah, queridos, como é importante entendermos isso, porque muitas vezes nós estamos avaliando a nossa vida pelos padrões errados. Muitas vezes nós estamos entrando na do mundo e por conta disso estamos nos deixando levar pelas circunstâncias dessa vida, sendo levados pelas avaliações do mundo, nos achando insuficientes. Sabe, queridos, como às vezes nós nos vemos, muitas vezes nós nos vemos acima daquilo que verdadeiramente somos. E quando nós nos vemos acima daquilo que somos, nós acabamos nos tornando orgulhosos, autossuficientes, prepotentes, metidos à besta, achando que a gente, na verdade, tem a capacidade de resolver todos os nossos próprios problemas e não precisamos de ninguém e não precisamos de Deus. E, na verdade, queridos, quando nós vemos pessoas assim que se acham autossuficientes, que acham que se bastam, que acham que são suficientes para viver os seus próprios planos, desejos e propósitos, nós nos lembramos da parábola do rico que Jesus contou, de um homem que tinha uma plantação e ele teve uma colheita recorde naquele ano, e ele diz assim para a sua própria alma: alma, o que farei com tudo isso que eu tenho? Vou derrubar os meus celeiros e construir celeiros maiores, e vou armazenar tudo o que eu tenho, e terei mantimento para muitos e muitos dias. E então Deus diz para aquele homem: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Sabe, queridos, não importa quanto poder, ou quanto autoridade, ou quanto dinheiro tenhamos, não somos capazes de mudar um fio sequer dos cabelos da nossa cabeça. Não somos capazes de acrescentar um minuto sequer à nossa vida. O que adianta, queridos, termos dinheiro, mas não termos paz e alegria? O que adianta termos poder, mas não termos salvação? Aquilo que construímos aqui, fica aqui. Muitas pessoas se autoavaliam achando que elas são menos do que verdadeiramente são. E quando nós nos vemos menos do que verdadeiramente somos, acabamos que nos colocando numa posição de infelicidade, de miséria, de incapacidade, achando que nós não somos capazes de fazer, achando que não somos capazes de mudar, achando que não somos capazes de avançar, porque nós temos isso ou aquilo, ou porque o nosso passado nos impede de vivermos coisas novas, porque aquilo que erramos antes, aquilo que fizemos antes, nos colocam em desvantagem e nos fazem pessoas menos importantes. E sabe, queridos, isso também é um grande engano do diabo, porque na verdade o nosso passado não determina o nosso futuro. Quem determina o nosso futuro é o Espírito Santo de Deus.
Porque, na verdade, queridos, quando nós olhamos para as nossas deficiências e para os nossos problemas e para as nossas limitações, nós vemos o copo meio vazio. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, querido, quem faz transbordar o teu copo é o Espírito Santo. E não importa quais são as tuas deficiências, problemas ou limitações, Deus pode transformar a tua vida e te fazer mais do que vencedor, cheio do Espírito Santo de Deus, vivendo plenitude em nome de Jesus. Sabe como Deus espera que nos vejamos? Ele espera que eu e você nos vejamos como filhos do Rei. Então cutuca quem está do teu lado aí e diga assim, ó, você é filho do Rei, você é filha do Rei, aleluia, aleluia. Sabe, queridos, como nós temos que nos ver, nós precisamos nos ver como Deus nos vê. E a verdade é, queridos, que muitas vezes nós somos enganados pela miopia do mundo. E muitas vezes nós vemos de uma forma diferente como a forma que Deus nos olha. Sabe, queridos, para que entendamos como Deus nos vê, precisamos primeiro entender como Ele não te vê. Sabe como é que Deus não te vê? Ele não vê você como mais um, Ele não te vê como um fracasso, Ele não te vê como alguém perfeito ou como alguém que não tem deficiências. Não, Ele conhece o teu coração, Ele sabe das tuas limitações, mas Ele não enxerga você como você pode se enxergar, porque Ele não vê o que você é, Ele vê o que você pode ser com Ele. Sabe, queridos, como Deus não vê o homem, Ele não vê pelas aparências, Ele não vê pelos resultados, porque o que adianta bons resultados por um caminho tortuoso? Ele não vê a cada um de nós como pessoas que não são dignas da sua presença. Muito pelo contrário, independentemente do que você viveu, ou do que você passou, ou do que você vive, ou do que você passa, você é digno do amor de Deus. Você é digna do amor de Deus. E sabe, queridos, Ele nos vê a sua imagem conforme a sua semelhança. Deixa eu te mostrar como isso é importante. Quando Deus criou o homem, lá em Gênesis capítulo 2, Deus disse, façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. E sabe, queridos, eu e você, logicamente, sabemos que Deus não é de carne e osso, como eu e você estamos na condição humana, mas Deus não é carne, Deus não tem a nossa aparência, o formato físico que temos. Então, como fomos criados à imagem e à semelhança de Deus, se não nos assemelhamos a Ele na nossa forma, porque Deus é Espírito, assim como diz a palavra, então como então podemos ser a imagem e semelhança de Deus? Sabe, queridos, nós somos a única criação de Deus capaz de se relacionar com Ele. Eu e você somos a única criação de Deus capaz de formar laços de comunhão, intimidade e amizade com Deus. Sabe, meus amados, nós somos os únicos seres criados por Deus capazes de entender os seus sentimentos. Porque da mesma maneira como Deus sente amor, alegria, tristeza, eu e você também sentimos aquilo que Deus sente. E por conta disso, nós temos a possibilidade de termos relacionamento com Ele. Ah, queridos, quando Deus nos vê, Ele vê alguém criado à sua imagem, conforme a sua semelhança, para ter relacionamento e intimidade com Ele. Esse é você. Alguém que foi criado pelo dedo de Deus, que foi pensado estrategicamente pelo Senhor, e essa pessoa que aí está, pode se relacionar e ter intimidade com o Criador.
E deixa eu dizer uma coisa para você nessa noite: o que mais Deus quer ter contigo é relacionamento e intimidade. Sabe como Deus nos vê? Ele vê que nós somos muito bons. Cutuca quem está do teu lado e diz assim, ó: tu é bom, hein? Tu és muito bom. Sabe por quê, queridos? Porque depois que Deus criou todas as coisas desse mundo, a palavra de Deus diz que Ele viu tudo que Ele havia criado, inclusive você e eu, e Deus disse que tudo era muito bom. E deixa eu dizer uma coisa para você: a corrupção do pecado não tirou de nós a essência da semelhança e imagem de Deus que nós temos. O pecado não pode roubar a essência de Deus que há em ti. A essência de Deus que há em ti está em ti pelo dedo de Deus. E é essa essência que existe em nós que pode então nos relacionar com Deus. Agora, queridos, qual é a visão que temos de nós mesmos? Será que nós temos uma visão da gente de autossuficiência? Será que nós temos uma visão da gente de não termos condições de superarmos as nossas limitações? Sabe, queridos, quando nós nos vemos pelos olhos de Deus, nós podemos entender que nós já somos, pela fé, mais do que vencedores. Nós já nos vemos como o apóstolo Paulo se via. O apóstolo Paulo disse: eu sei o que é estar em abundância e sei também o que é padecer necessidade. Eu sei o que é estar numa situação boa, mas também sei o que é estar numa situação ruim. Então Paulo diz, em Filipenses capítulo 4, verso 13, posso todas as coisas naquele que me fortalece. O apóstolo Paulo não estava falando que ele podia todas as coisas pela sua força, pelo seu conhecimento, pelo seu poder. Ele sabia que na vida dele, ele tinha passado já muitas coisas e ainda passaria outras, de dificuldades, de escassez, de situações adversas, mas por mais adversas que sejam as situações, o apóstolo Paulo sabia que ele não sucumbiria a elas, porque ele pode todas as coisas em Cristo que o fortalece. Eu e você podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Ele, o Senhor, nos sustenta, nos dá vitória, nos guarda, nos livra do mal e nos traz a paz que excede todo o entendimento. Sabe como Deus te vê? Deus te vê como instrumento da sua glória. Deus te vê como alguém que é capaz de transformar o mundo pela ação do Espírito Santo de Deus na tua vida. E para que isso aconteça, é necessário apenas que você diga sim a um convite de Jesus, para que, em nome de Jesus, cada um de nós possamos viver a plenitude da sua vontade. Você crê nisso? Sabe, queridos, no primeiro domingo desse novo mês, esse dia, essa noite, esse momento, pode ser o momento da tua decisão. E essa decisão pode transformar a tua vida daqui por diante. Não se veja como o mundo te vê. Não se veja mais ou menos do que você é. Mas se veja fincado, agarrado, ligado à videira. Porque se assim for, você dará muito fruto para a glória de Deus. Você pode fechar os teus olhos agora? Nós vamos orar. E eu não sei se você chegou aqui achando que você é alguém indigno da presença de Deus,
Não sei se você chegou aqui achando que a sua vida estava muito bem do jeito que estava, e que você resolve tudo, e que você é autossuficiente para tudo. Mas eu quero que você, em nome de Jesus, se veja pelos olhos de Deus. E os olhos de Deus são olhos de amor, graça e misericórdia. Olhos de amor porque nos ama de forma incondicional. E para Deus não depende das atitudes que tomamos, certas ou erradas, Ele continua nos amando assim como somos. Olhos de graça, porque Ele entregou o seu Filho na cruz por esse amor. Um presente que não merecemos, mas que recebemos porque Ele nos ama. Olhos de misericórdia, porque Ele é tardio para se irar, Ele é longânimo em nos perdoar e espera de nós a decisão de vivermos o seu propósito. Queridos, esse Deus de graça, amor e misericórdia está aqui presente neste lugar, nessa noite, porque marcou contigo esse encontro, para dizer para você como Ele verdadeiramente te vê. Ele não te vê como mais um, Ele te vê como alguém digno da sua graça, digno do seu perdão, digno de viver uma nova história. E se você está vivendo essa nova história com o Senhor, eu quero dizer uma coisa para você: permaneça firme. Não olhe para a direita nem para a esquerda. Não se deixe abater pelo cansaço, pelo desânimo, por aquilo que disseram, por aquilo que fizeram. Porque muitas vezes nós diminuímos a velocidade, muitas vezes nós paramos porque demos ouvidos a vozes que não são as vozes de Deus. Porque ficamos chateados, magoados, entristecidos por conta de circunstâncias. Ei, o teu Deus está acima de toda circunstância. E o caminho quem construiu foi Ele para a tua vida. Caminha firme, caminha perseverante. Não olhe para trás, olhe para frente. O Senhor está contigo e Ele tem um propósito para você. E eu quero orar por você nessa noite. Eu queria que você estivesse comigo nessa oração. Eu queria que você fechasse os teus olhos agora e juntos buscássemos a presença do Senhor. Ó Deus, louvado seja o teu nome. Obrigado pelo que recebemos aqui nessa noite. Porque, Senhor Deus, Tu não nos vê como o homem vê. Tu não nos vê como o mundo nos vê. Senhor, nós não somos só um número de CPF. Nós não somos apenas, Senhor, mais um no meio da multidão. Senhor, Tu nos enxerga como únicos, dignos de um relacionamento único contigo. E quantas vezes, Senhor, o diabo, Senhor, o nosso adversário, tenta roubar a nossa identidade, tenta nos afastar do Teu propósito, fazendo com que a gente pense ou imagine que somos menos do que verdadeiramente somos. Quantas vezes, Senhor, a nossa própria vaidade, a nossa carne, a nossa natureza humana, nos faz achar que somos mais do que somos e que não precisamos de Ti. Mas nós queremos declarar nessa noite: dependemos de Ti, precisamos de Ti. Senhor, ansiamos por Ti. Queremos colocar as nossas vidas diante do Teu altar nessa noite. E, Senhor, vem produzindo, Pai, a transformação nas nossas mentes, nos nossos corações. Venha, Senhor, nos libertar de uma visão míope. Venha, Senhor Deus, nos libertar de uma visão que nos mostra uma situação que não é a realidade.
Senhor, vem nos mostrar aquilo que podemos ser em Ti, Pai. Aquilo que podemos ser contigo, Senhor, porque contigo podemos ser mais do que vencedores. Contigo, Senhor, nós podemos superar as circunstâncias dessa vida. Contigo, Senhor, podemos, Senhor, vencer as barreiras que nos impedem de avançar. Ah, Senhor, em nome de Jesus, que caia por terra agora tudo aquilo que tem nos impedido de avançar e de vencer. E que nós vejamos a nós mesmos pelos Teus olhos, como filhos, herdeiros, como pessoas que foram chamados para ser instrumentos nas Tuas mãos. Em nome de Jesus.